Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Coachcast, o podcast do Coach Verde. Eu sou Gabriel Solaf, estamos na nossa edição 198, a segunda de 2026 e a primeira depois que tivemos todos os jogos das oitavas de final da Copa Africana de Nações. A competição segue sem surpresas, o que é ruim, quem gosta de surpresas, mas o que é bom porque a gente vai ter jogos de alto nível daqui para frente, onde não dá para prever absolutamente nada. Mas antes de começar a nossa análise, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde_, segue lá para conferir nossos conteúdos, as nossas análises, também nossa cobertura aqui do torneio. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar nossos outros podcasts que teremos esse ano de Copa do Mundo. Claro, temos muitos projetos especiais guardados aqui para frente. E claro, se você puder nos apoiar, nos ajudar, apoia.se/CoachVerde, com R$10 por mês, você pode ajudar a gente a crescer cada vez mais, evoluir nosso projeto. E você, claro, pode compartilhar esse podcast com aquele seu amigo que está acompanhando a Copa Africana de Nações, está curtindo esse final, começo de ano, com esse torneio e quer, vamos dizer assim, opiniões mais profundas, mais críticas e também bem clubistas. Com ele, César Augusto Chidozi, que está feliz porque a Nigéria segue voando. Chidozi, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Qual que é o seu panorama inicial dos jogos das oitavas de final, né? A gente falou, né? A gente até acertou os jogos que poderiam ter mais complicações, né? Quase uma zebra, enfim. Mas a gente segue nesse panorama sem muitas surpresas na competição, né? Ao contrário do que nos anteriores, nesta competição as forças seguem rugindo. Seja bem-vindo mais uma vez. Salve, salve, Gabriel. Não entendi a parte do clubismo, porque minhas análises são honestas, todo mundo sabe disso. Mas, cara, panorama inicial rapidamente é o que você falou basicamente. Não teve surpresa nos jogos, quem passou mereceu passar. Os jogos mais interessantes foram realmente jogos interessantes. Estou falando de Comarões e África do Sul, foi um bom jogo. Egito passou dificuldade com esqueci o nome da gente. Eu sempre confundo Moçambique. Hã? Então, Benin, perdão. Sempre confundo. Moçambique, Benin, Zimbábue, se confundo sempre. Passou dificuldade com Benin. O jogo entre Mali e Tunísia, a gente vai comentar, mas acho que não foi uma surpresa, mas assim, escancarou de fato que a seleção tunisiana o nível da seleção tunisiana. A seleção sul-africana degringolou ali no final, né? Do Hugo Bros falou umas besteiras, mas agora é aquela coisa, é cachorro grande agora, não tem como fugir de confronto, todo mundo pegando um cachorro grande ali. O Mali, mesmo sendo um pequeno intruso ali, acho que é o único, é uma seleção que não é qualquer seleção, é uma seleção que tem bons valores, tem bons jogadores ali. O que está faltando é mais sorte e juízo do que competência ali ao Mali. E a gente vai comentar um pouco e não dá para prever as quartas. Eu acho que ali as quartas ali é sentar e apreciar todos os jogos ali. Não tem jogo ruim, não tem jogo assim que dá para prever quem vai ganhar, assim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é um bom nível, uma Copa Africana de Nações que faz um bom tempo, né, que a gente não vê surpresa, né, Gabriel? Acho que faz um bom tempo que a gente não vê as principais forças do continente ali. Acho que todas as principais forças do continente estão lá, com exceção de Gana, né, que não está participando dessa edição, mas eu não falo isso por zoeira, poderia estar rindo, mas assim, de fato, se a gente olhar todos ali, se tirar a Mali e colocar a Gana, acabou, tipo, são as 8 seleções do continente africano ali, as 8 tops ali do continente estão lá, né, e isso reforça a força do continente africano, principalmente do oeste africano, do norte africano, e Camarões representando a África Central ali, né, por que pareça. É isso, vamos então começar nossas análises dos confrontos, né, começando na ordem do que eles aconteceram. Primeiro jogo, o Senegal tomou um susto, né, no começo do jogo, tomou um golaço do Sudão logo de cara, mas mostrou sua força, né? Acho que venceu por 3-1 de virada. Eu acho que o Senegal mostrou muita força no primeiro tempo, né, de cara, porque se vai para o intervalo com 1-0 o Sudão, acho que é um panorama completamente trágico, mas o Senegal consegue um empate logo na sequência, vira ainda no primeiro tempo, né, o que é importante, coloca o jogo na sua mão. Acho que foi um susto que o Senegal passou, mas nada de demais, né? Os Leões de Teranga seguem aí vivos na competição e mostrando sua força, né?
Eu queria que você falasse disso também, uma breve despedida do Sudão, né, que foi a seleção que passou sem fazer gols, pelo menos fez um golzinho nesse confronto. Pois é, Gabriel, acho que esse primeiro jogo, o susto inicial do Sudão com um golaço, acordou o Senegal. Acho que o Senegal estava muito tranquilo, achando que podia ganhar o jogo. Realmente eles tinham condições de ganhar o jogo a qualquer momento, né? Acho que o Papa Gueye fez um excelente jogo, marcando 2 gols. E o destaque eu dou para o Mbaye, né? Um jovem jogador, né? da seleção senegalesa. Acho que é uma das promessas que a gente tem que ficar de olho na CAN. Bom jogador, bom promissor. Já o início começo da renovação, mesmo com o Mané ali, com o Koulibaly já está mais velho. Tem também o caso do goleiro Mendy, que ainda está jogando bem, mas, né, já estou falando de um pessoal que pode estar indo para o seu último ciclo de CAN, ou acho que dificilmente que não seja o último ciclo de CAN, sabendo que tem CAN no que vem. Mas o último ciclo de Copa, talvez seja já dessa geração, e Senegal já vem trazendo bons nomes ali. É um projeto que tende a continuar. O jogo foi bom, de uma certa forma, não foi um jogo ruim, assim, aquela coisa que, meu Deus, perdi meu tempo aqui, não. Sudão fez o que era esperado, acho que não tinha chance de passar contra Senegal, mas ela fez uma campanha honrosa, dado, como a gente falou anteriormente, dado todo o contexto que acontece no país. Com a despedida digna dos crocodilos do Nilo, os Leões de Teranga avançaram sem maiores problemas. Exato, o Senegal segue firme e forte, né? Vamos ver como que vai ser os Leões nessa disputa. Agora vamos falar, né, do grande jogo, talvez, né, do confronto que a gente mais chamou a atenção, que para muitos foi a grande surpresa, que foi o confronto entre Tunísia e Mali. Né? A Tunísia marca o gol ali logo no final do jogo, Mali consegue um empate no pênalti bizarro, né, nos acréscimos, consegue segurar o jogo na prorrogação e vence nos pênaltis por 3-2. Chidozi, acho que tem panoramas a gente ver isso, né? Quem vê simplesmente, a Tunísia está na Copa, a Mali não, então foi uma zebraça Mali passado. Acho que é simples. Mas acho que tem um fator do jogo, que foi Mali jogando com a menos desde o primeiro tempo. Aí acho que pesa para a Tunísia, né? Pesa porque a Tunísia não conseguiu criar tanto, né? Passou sufoco, até conseguiu fazer o gol, mas depois acabou entregando um pênalti, né? Bizarro nos minutos finais. E aí a Mali, acho que valeu aquilo que a gente já falou do Tom Santos, né? Que tá conseguindo defender muito bem, né? Mostrou isso ao longo da fase de grupos com a seleção de Mali. O problema era o ataque, né? Mali fez 2 gols na competição, os 2 de pênalti até agora. Mas, enfim, acho que é aquele panorama. Se for por ver a força das duas seleções, não é o resultado que impressiona, mas se for ver o confronto, impressiona. E rolou a revanche, né? A gente falou muito sobre isso, né? A revanche de 2022. Rolou essa revanche de Mali e a Tunísia, né? Acho que tem esse grande... Se a gente for pensar em abalo sísmico para a Copa do Mundo, que eu acho que, como as outras seleções, tirando Gana e Cabo Verde, que não estão participando, chegaram, acho que nenhuma outra seleção vai ter um abalo tão ruim quanto a seleção da Tunísia, porque decidiu mandar embora o Sami Trabelsi, né, após essa eliminação. Chido, eu queria que você falasse isso, né, essa falta, talvez, de ofensividade da Tunísia, que incomodou, e o que Mali fez, né, qual que foi o atalho de Tom Santos para conseguir essa classificação, que é histórica pelo patamar, né, pela dificuldade que o jogo apresentou desde o início. Com certeza, vale lembrar que o Koulibaly, né, Koulibaly malinês, tá? Ele foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo, ou seja, a Tunísia teve quase 100 minutos de jogo para fazer o gol, não fez, né? Quer dizer, o segundo, eles só fizeram o primeiro gol aos 87 minutos, né? Mas a Tunísia não merecia passar pelo contexto do jogo. A seleção da Tunísia, ela, quando começa a fase de grupos, ela está no grupo da Nigéria, ela vence o primeiro jogo, perde para a Nigéria, e no terceiro jogo, eu não me lembro do adversário, peço desculpas, era um adversário mais fraco que a Tunísia, né? E não vence o jogo. Não vence, as classifica com 4 pontos só. Então, assim, é um futebol bastante pobre. Aí você fala, a Tunísia se classificou para a Copa do Mundo. Perfeito, mas o grupo da Tunísia não tinha nenhum adversário que causasse problemas para a seleção tunisiana. Você pode ver em outros grupos, a maioria deles, né, acho que, se eu não me engano, o Costa do Marfim, o Senegal, que pegou República Democrática do Congo, Nigéria pegou África do Sul, e o grupo da Tunísia é um grupo relativamente fácil, tranquilo, junto com o do Marrocos era um dos mais fáceis, né? É aquela coisa, não tomou gol, etc. tal, mas você via que ela não tomou gol porque ela não foi testada. Quando ela foi testada contra a Nigéria, tomou 3-0 em um pouco mais de 50 minutos de jogo, né? E contra o Mali, eu realmente não entendi as substituições do Traoré. Ele tirou o Hannibal Mejbri no segundo tempo, né?
é o único que foi bastante criticado por isso, né? Então, assim, para quem fala que a CAN não influencia em nada, o peso desmerece o peso da CAN, ou não entende porque a CAN é mais importante do que, por exemplo, uma Copa do Mundo, é porque nós estamos falando de uma chance real de título. E a Tunísia estava lá, né? Acho que nas últimas 8 participações de CAN, a Tunísia não passou das oitavas, pela 6ª vez, né? Então, assim, um futebol bastante apático, um futebol que não merecia passar. Eu acho que, ok, o Mali empatou todos os jogos, mas o Mali foi muito competente na defesa. Principalmente o jogo de Mali contra Marrocos foi um jogo exemplar, né? Tanto que os marroquinos criticaram a atuação dos Leões do Atlas nesse jogo. Então, assim, a vaga do Mali é mais merecida do que se fosse a Tunísia. Eu acho que o Mali faz por merecer. O Tom San tá fazendo... O técnico malinense, não sei o que está fazendo, o técnico do Mali não sei o que está fazendo, mas está dando certo, vai continuar ali, né? É um jogo físico e ao final do tempo normal você via que os malineses estavam mais inteiros do que os tunisianos. Isso porque eu pareça, mesmo com a menos, os tunisianos estavam melhores fisicamente, podiam, se você colocasse mais 10 minutos de jogo, ia dar o domínio, o Mali ia dominar o jogo. Então, assim, vitória merecida das Águias, as Águias de Cartago, no Batalha das Águias, as Águias de Cartago, mais uma vez, naufragaram ali as chances de conquistarem o seu segundo título de CAN. Então, quando a gente fala, a Tunísia é uma potência do futebol africano, em termos de clubes, acredito que sim, mas em seleção, cara, ela tá mais para uma Zâmbia da vida do que uma seleção com mais renome, uma Argélia, talvez ela fique atrás até do próprio Marrocos, dentro da região norte do continente africano. Pois é, ficou devendo, acho que foi aquilo que eu falei, né? Deu uma impressão muito boa no jogo do Brasil, uma impressão boa no começo e depois acho que parou e realmente acho que o treinador não conseguiu acertar a mão, né? Essa saída do Hannibal realmente tirou toda a criatividade que o time podia ter na prorrogação, né? Contra o Mali que estava com 10, então, e acho que a saída era esperada após a eliminação, né? Então o Mali segue viva, né? Mali chegou, ainda não venceu em tempo normal, mas acho que é essa questão. E no jogo contra a Senegal, a gente vai falar disso depois, ainda tem que ter esse olhar mais defensivo, né? Querendo ou não. Então, você falou, né? Não lembrava qual foi a outra seleção que a Tunísia empatou, foi a Tanzânia. E a Tanzânia, que abriu o jogo de domingo contra Marrocos, e rapaz, se a gente falou que o Regragui tinha sido vaiado, que não fazia sentido, meu amigo... Que sufoco para os donos da casa, inimaginável, tá? Inimaginável. Isso que a gente fala aqui, né? Que a gente faz análises profundas, não sei o quê, isso aqui a gente errou feio, né? Porque a gente falou que esse confronto era para ser o mais equilibrado e foi longe disso, né? A Tanzânia surpreendeu demais e surpreendeu positivamente, né? Se pode dizer isso, né? Começou o jogo bem, pressionou, né? O gol é do Brahim Dias numa falha do goleiro, querendo ou não, né? Ele espalma a bola para dentro do gol, né? Tá mal posicionado e veio o lance, né? Polêmico, a gente falou, né? Da arbitragem, aquele pênalti ali que de uma câmera, se você olha só na câmera de frente, realmente parece que o cara tá caindo e tá bom, mas a câmera de trás não tem como, cara. O jogador de Marrocos tá dando um empurrão claro nas costas, é aquilo, né? Não é, Marrocos tá sendo beneficiado, é aquilo que a gente falou, meu amigo, todo país sede é beneficiado, passa a CAN, entra a CAN, não muda nada. A Tanzânia acho que não pode reclamar muito, porque em 2027 vai ter que dividir esse benefício com 3, né? Então tem que, não, a gente vai ser que vai mais usufruir. Mas, enfim, o que falar, né, desse jogo que a Tanzânia fez? E, claro, o que ficou de lição para o Marrocos, né? Porque acho que a gente olha para o Marrocos, né, com toda a aura de favoritismo e tudo mais, mas passar apertado contra a Tanzânia não estava nos horizontes, né, Chidozinho? Enfim, fica essa preocupação, se alerta para o time do Regragui. Com certeza, Gabriel. Esse jogo ali, nós podemos marcar que realmente teve um assalto contra as Taifa Stars, né? Taifa Stars significa Estrelas da Nação, né? Cara, foi um jogo bastante fraco do Marrocos, sendo muito sincero, cara, muito sincero mesmo. Por uma seleção que tem cujo elenco que chegou às semifinais da Copa do Mundo manteve boa base desse elenco. A gente tá falando de um elenco que tem o Nahri, e agora o Nahri, se não me engano, saiu, tem o Mazraoui, tem Bono, tem Hakimi, tem El Kaabi, acho que o Hamdallah também tá lá como reserva. Então, assim, em termos de estrelas e peso, cara, 1-0 só, e ainda assim, precisar de um pênalti não marcado para garantir a classificação, demonstra que eu acho que o Marrocos está com muito salto alto ali. E assim, de todas as seleções,
por mais que tenhamos todas as seleções que já foram sedes, né, acho que o Marrocos tem a seleção que mais precisa de resultado, como falei anteriormente, para quebrar o jejum de quase 50 anos sem título, visando para receber CAN 2025, Copa do Mundo de Clubes 2029, Copa do Mundo de Seleções de 2030 e uma possível final de Copa do Mundo no continente africano, que seria difícil bater, mas a gente sabe que eles custo do estádio para mais de 100 mil pessoas, né? Então estão fazendo um lobby enorme para isso. Esse resultado, para mim, mesmo com a classificação, é uma classificação meio vexatória pela forma como é que foi, pelo futebol pobre apresentado, e aí começa a se justificar as críticas por Regragui. Ele não está sabendo lidar com esse material, não está sabendo explorar todo o potencial da seleção dos Leões do Atlas. Fica a questão. E agora vai ter que se provar contra um adversário duríssimo e nas quartas de final. Então, assim, muito ruim, muito pobre. Eu acho que o pênalti, se tivesse pênalti marcado ali, ok, o Marrocos ainda conseguiria talvez fazer um segundo gol, mas eu acho que ia dar uma balada muito forte no time ali, porque, 45 segundos no tempo, o pênalti marcado, se fizer, cara, a partida que a Tanzânia fez é algo exemplar e é algo que é um prognóstico bom para a próxima CAN de 2027. Falta pouco mais de um ano, então dá para trabalhar bem, dá para buscar na diáspora tanzaniana fora, presente na África do Sul também, ver se dá para rechear esse elenco dos tarefas táticas com mais qualidade, que me surpreendeu muito bem. Achei que foi assim como o Sudão, foi uma participação honrosa na CAN 2025. E acho que ao contrário do Sudão deixa esse gosto de quero mais, né? Porque foi, como você bem falou, né? Foi uma eliminação onde jogou mais, né? Jogou mais do que tinha jogado nos outros jogos, inclusive, né? E fica só o detalhe que a Tanzânia não vai ter eliminatória. Então é ver como que eles vão fazer, né? Porque pela primeira vez a seleção, como são 3, né? Os países 7 não vão jogar as eliminatórias da CAN. Então é ver como que a federação vai se preparar. Aí nesse 1 ano e meio que vão ter, né? 100 jogos oficiais, né? Vai ter que fazer amistosa, tem que buscar boas seleções para fazer amistosa, fazer testes. Enfim, vamos ficar de olho e ver como que os Taifa Stars vão se preparar e a gente fala do Marrocos mais daqui a pouco. E agora falar do confronto que chamou muita atenção, né? Que era, principalmente de nome, era o principal confronto, que foi a vitória de Camarões para cima da África do Sul por 2-1. Tirozia, Camarões foi muito fatal. Foi um jogo, acho que, muito empolgado, assim, tipo, de volume, mas desde o começo do jogo, Camarões mostrava ter mais força ofensiva, mostrava como trabalhar melhor a bola, mostrava conseguir chegar mais, criar mais. Faz um gol no primeiro tempo, amplia logo no começo do segundo, a África do Sul fica martelando, faz um gol no finalzinho, mas não adianta muita coisa. E, cara, eu já falei aqui, o Eto'o vai mandar todo mundo refletir, né? Vai botar todo mundo para refletir, independente se vai passar ou não nas quartas de final, porque ele vai falar, o treinador de vocês tirou a gente da Copa. Meu treinador como que tá aí, E vai virar uma belíssima guerra de negativas. Mas, enfim, como você viu essa eliminação, né? Você até comentou sobre o que o Google falou após a eliminação, né? Você acha que isso pode afetar alguma coisa na África do Sul na Copa do Mundo, nesse processo? Enfim, como que você viu esse confronto que prometeu muito e entregou muito? Jogaço, Gabriel, jogaço. Esse jogo entre África do Sul e Camarões foi um dos melhores que eu vi nessa CAN. Dado o nível de tensão, a África do Sul se provando ali, mostrando, olha, nós temos uma seleção praticamente in-made, né? O que quer dizer in-made? Quer dizer que joga em casa, né? Joga na liga local, mas Camarões é Camarões, cara. Acho que a camisa ali pesou bastante para Camarões, mostrou porque a seleção, mesmo com ausências, né? O Naná não tá jogando, o Aboubakar não foi convocado, mas o Mbemo assumiu a 10, tá jogando bem. Tem o Kofani, outra grata surpresa, um jovem jogador, né? A escolha do Eto'o do técnico, acho que foi muito acertada ali, um treinador que valoriza o que é o futebol camaronês, que quer dizer, o futebol ofensivo, que joga para frente, que não tem medo, jogaram como Camarões, né? Então, assim, é algo que eu já não vi há um bom tempo ali, acho que desde a CAN de 2017, teve a CAN de 2021, que foi em casa, que o técnico Tony Conceição jogou bem, mas desde então eram participações pífias, né? A eliminação da seleção camaronesa para o Congo, até hoje eu olho assim, cara, que podiam ter jogado mais ali, mas já vinha degringolando ali, né? E as críticas à seleção sul-africana, os Bafana Bafana,
vão muito desde as substituições. Eu realmente não entendi o que o Hugo Broos estava querendo fazer ali. As substituições foram muito ruins. E o Hugo Broos, ele foi muito criticado porque ele deu declarações muito ruins ao longo da CAN, primeiramente que o fato de ele não sentir o clima da CAN no Marrocos, falou da distância, aí agora ele sai falando que o elenco não se classificou porque não tem jogadores sul-africanos atuando em grandes ligas europeias. E aí fica a questão, porque ele barrou algumas desses jogadores que jogam na Europa, não convocou, e é muito curioso que com esse mesmo elenco, praticamente 2 anos atrás, ele bateu semifinal de CAN. Ele foi eliminado nos pênaltis pela Nigéria, se não me engano, na última CAN, né? Então, assim, é muita desculpa para um resultado pífio. A África do Sul jogou mal, muito por conta das substituições do Hugo Broos, então a culpa é dele, e agora está dizendo que a seleção não está jogando bem porque não tem jogadores jogadores atuando na Europa. Desculpa, Hugo Broos, não dá. A Federação Sul-Africana, em comparação com a Federação Camaronesa, é muito mais organizada, tem estrutura, tem tudo certo, e vocês não conseguem ganhar de um Camarões que não está no seu melhor, vamos ser bem sérios, não está no seu auge, não está com 100% dos seus melhores jogadores, com um técnico que foi escolhido às pressas, e Camarões consegue ganhar de uma seleção que 2 anos atrás estava batendo esse final de CAN? Desculpa. Com trabalho contínuo? Desculpa. Que classificou para a Copa do Mundo em primeiro lugar no grupo com Nigéria e Benin. Né? Então, assim, não dá. O Globos precisa começar a mostrar serviço, mostrar trabalho, né? Então, assim, e a África do Sul vai para 30 anos sem CAN, né? Então, o que eu falo para a Tunísia vai para a África do Sul. A África do Sul é uma Tunísia do Norte, com todo respeito. Ganhou uma Copa em casa, mas mostrar algo além disso, difícil. Acho que mas dessa vez não é por culpa da seleção da safra, vamos dizer assim, é mais por conta da burrice do treinador, de certa forma, né? E que fica mais preocupado em falar o que está acontecendo fora de campo em vez de se preocupar com a própria seleção. Agora os Bafana vão ter que ficar ali já focados para o que irá acontecer daqui a 6 meses na Copa do Mundo na América do Norte. 5 meses, né, na verdade, né? Já faltou 5 meses para a Copa quase, então vamos ver. Mas foi uma eliminação ali que realmente deixou a desejar por parte da África do Sul, e mérito de Camarões, que mostra sua força ali. Os Leões Indomáveis avançam até as quartas. Pois é aquilo que eu falei, né? Ver como isso vai interferir na África do Sul para a Copa do Mundo, né? Se na Tunísia já interferiu, né? A gente já falou, a África do Sul pode ter aí algum tipo de problema. Vamos passar então para os jogos de segunda-feira, começando com aquela que a gente falou que poderia ser a potencial zebra, e por muito pouco não aconteceu, né? O Egito, quem olha o placar final vê Egito 3, Benin 1, fala, normal, mas quem viu o jogo, Egito jogando muito abaixo do esperado, consegue fazer um golaço, mas aí toma um gol de empate num momento raro dessa CAN, que foi uma falha do Oxanal, ele saiu jogando errado, depois o jogador de Benin tenta fazer o cruzamento, a bola bate no zagueiro, o Oxanal ainda faz um milagre, mas ficava sobrando ali para o jogador de Benin empatar. Só que na prorrogação, o Egito num gol de falta, né, numa cabeçada espírita, podemos dizer assim, consegue fazer 2-1, e o Salah, né, no último lance do jogo, já com o Benin completamente alçado no ataque, né, tentando fazer um gol no escanteio, mata o jogo, 3-1, um placar enganoso, mas o Egito que jogou muito mais abaixo. A gente falou, né, você falou aqui no episódio anterior, que o Egito ficou devendo, né, ainda na fase de grupos. Dá para dizer que essa atuação do Egito contra a Benin foi bem abaixo do que o Egito jogou na fase de grupos até, né? O futebol que o Egito mostrou na fase de grupos foi bem diferente desse, por mais que não tenha sido grande coisa, mas agora ficou muito abaixo e por pouco não passou aí esse grande susto, né? Benin foi até o final, mas gostei muito da carecia do Hornet, que tava ali perdendo o jogo, cara, não vamos mudar o esquema tático, botou o time para cima mesmo, né? E conseguiu um empate. Claro, né? E na prorrogação teve que jogar em cima, tomou um gol numa bola parada, manteve a briga até o final. Acho que Benin sai de cabeça em pé, né, dessa CAN. E o Egito, mais uma vez, né, sai com um alerta muito bem ligado para a fase de quartas de final. Enfim, o que você pode falar dessa partida? Gabriel, concordo com o que você falou plenamente. Para quem viu o jogo, o placar é mentiroso, porque o Egito em nenhum momento me pareceu um time que ganharia de lavada, sabe? Era para o Egito meter 3-0 no tempo normal sem maiores problemas, sabe? Sem o menor esforço, mas
eu não sei o que acontece com a seleção egípcia, que ela consegue, a cada jogo, ela piora a sua atuação, certo? Mohamed Salah e o Marmoush passaram, o Salah e o Marmoush passaram em branco. Eu sei que o Salah fez o gol no final, mas, cara, se você olhar a partida dos dois, nada, absolutamente nada. Então, assim, é um deserto de ideias ali. O Egito só melhora, talvez, quando o Zizou entra no jogo, né, organizando mais ali o meio, tentando criar mais jogadas, mas, cara, muito pobre, extremamente pobre, cara. A seleção egípcia é pobre. É aquela coisa, e é o que a gente fala, Can, ele não atrasa a Copa do Mundo, se ele não atrasa a Copa do Mundo. O Egito classificou de prima, sem problema algum, sem sufoco nem nada, mas quando o assunto é pegar a seleção, eu não sei o que acontece com o Egito desde a CAN de 2010. É umas atuações que você olha e fala assim, cara, fica com a sensação, tipo assim, você pode fazer mais. E aí você pode falar, mas o Salah não pode jogar sozinho, não sei o quê, mas, cara, nem o Salah tá jogando tão bem assim, com todo respeito ao Salah. Eu não sei, dos 3 gols que ele marcou, acho que o primeiro contra Moçambique foi o decisivo, né? É aí que o Salah tem que entrar para jogar, entendeu? Virou o jogo, beleza. Mas o gol de pênalti contra a África do Sul, todo mundo sabe ali que não foi pênalti, a gente sabe disso, o Egito não mereceu ganhar da África do Sul. Esse gol agora já estava a defesa toda arregaçada, toda aberta, não tinha muito o que fazer, né? Como você falou muito bem. E ainda tentava falar assim, foi um golaço. Não foi um golaço. O Salah não tem feito boas partidas. Eu acho que ele está devendo muito. O Marmoush também está devendo. Então, assim, o Hossam Hassan precisa pensar em mudanças ali. Eu não sei se tem elenco para isso. Essa é a minha questão com o time do Egito. Tem elenco para você pensar variações? Tem alguém do banco que pode entrar e melhorar? A Shur também, sabe? Não tem ninguém ali que olha e fala assim, olha, da seleção egípcia está fazendo uma Copa decente, uma Copa legal ali. Então o Egito deveu muito ali, eu acho que isso vai ser um problema, porque agora, se contra a Zimbábue não jogou bem, se contra o Benin não está jogando bem, se contra a África do Sul precisou de um pênalti para ganhar, pênalti ilegal, vamos dizer assim, né? Pênalti mandrake, e vamos ver o que eles vão fazer contra os adversários das quartas, que ali o Egito vai ter que mostrar serviço. E ali vamos ver se o Egito tem um bom time ali para ganhar e avançar até as semis. Pois é, e eu só vou compartilhar o pensamento do Marcos Carvalho, né, que ele falou depois do jogo. Não dá para o Zizou ser reserva nesse time. Eu acho que eu tô com ele nessa, que mostrou seu potencial muito bem quando entrou, né? Então é um jogador que não pode ficar no banco de forma alguma, né? Então o Hossam tem que dar uma pensada aí no time. E vamos lá agora, né? Ficou aquela sensação, putz, o Egito passou com as calças na mão. Será que a Nigéria vai sofrer? Será que o Salah deu até uma entrevista, né? Você compartilhou que o Salah falou, não vai ter jogo fácil na CAN, né? É muito difícil você ver alguém goleando. E a Nigéria foi lá e meteu 4-0 em Moçambique. Mas Chidozie, um jogo tranquilo, né? O Lukman aparecendo bem, o Chidozie também, feliz, mas o Osimhen aparecendo muito bem, né? Marcando 2 gols. Tudo tranquilo, né? Uma classificação esperada, tranquila, mas tinha que acontecer alguma coisa, senão não é a Nigéria, né? Do nada, o Osimhen tá lá brigando com o Lukman e brigando com metade do time. Depois ele fica 5 minutos caminhando em campo, bizarramente, não participando das jogadas, parecendo uma criança cansada, sabe? Aquele quando você vai em jogo de criança e o atacante cansa e ele só fica andando para um lado para o outro, né? E não tem reserva. O Osimhen fez isso, cara, e bizarro. Até que uma hora ele olhou pro Eric Chelle e fez um. E aí o Eric Chelle troca ele. O Osimhen não vai abraçar ninguém no final do jogo, só sai embora. Falaram que no ônibus ele foi sozinho, né? Isolado do mundo. Enfim, o jogo acho que foi dentro da força, né, do que esperado. A Nigéria controlou a Moçambique desde o começo do jogo, né, não deu brechas para uma possível surpresa do Chiquinho Conde, mas sai com esse pipinaço, né, Chidozie? Eu queria saber de você só variação do jogo e também dessa virtual crise, como que tá isso, se já tá mais controlado, se dá medo uma racha dessa no elenco dos 2 principais jogadores simplesmente no meio de uma goleada. Cara, tava tudo para ser tranquilo, o jogo em si foi bem tranquilo, cara, não... Eu fui até almoçar durante o horário de jogo e falei assim, mano, a Nigéria vai passar, não vai ter susto aqui. Mas a preocupação é se a Nigéria ia tomar gol nesse jogo, né? Como a gente levantou no último ponto, no último podcast, a Nigéria tomou 4 gols, né? Acho que entre as seleções que classificaram em primeiro foi a seleção que tomou mais gols, né? Então, assim, foi um jogo tranquilo, não tem muito o que falar. Lukman finalmente aparecendo, a gente sentiu falta do Lukman nas eliminatórias africanas, a gente sentiu falta
dele, que é um parceiro que o Osimhen precisa, porque o Osimhen joga muito sozinho, né? Tem o Adams também, que jogou bem, acho que é bom a Nigéria ter outras opções ali. Acho que o jogo o jogo anterior foi uma boa oportunidade para que a Eric Chelle tivesse mais opções ali para saber quando colocar, quem colocar numa possível quarta de final. Acho que valeu ali, né? Mas, cara, esse comportamento do Osimhen, cara, ele é muito de estrelinha, sabe? Pessoa que se acha além demais. Tudo bem, eu sei que o Osimhen é o principal jogador da Nigéria, é o nosso camisa 9, é o jogador mais talentoso. O Marcos Carvalho, nosso querido amigo, ele comentou comigo que ver o Osimhen jogando ao vivo é impressionante. O tempo de bola, a precisão, a movimentação no campo, a noção de espaço, etc. Ele é um cara diferenciado. Mas nem ele está acima da Nigéria. Nem ele está acima dos interesses. Eu acho que a forma como ele discutiu com o Lukman foi desnecessária, totalmente uma picuinha desnecessária, tá? Mas parece que está tudo resolvido ali, disseram que é coisa do campo, tal, tentaram amenizar, achei que foi legal, foi uma estratégia inteligente ali, né? Mas é aquela coisa, né? Pobre não tem um minuto de paz. Nigeriano é pobre, então nigeriano também não tem um minuto de paz. Eu falo por mim mesmo, porque já saiu polêmica, né? De que os bônus referentes às vitórias da fase de grupos e contra Moçambique e contra Moçambique não foram pagos. Então, e eles estão ameaçando de não ir viajar para o confronto contra a Argélia. Eu acredito que até lá vai ser normalizado, mas, cara, é sempre a mesma coisa. E é o que eu falei, antigamente quem paga esses bônus é o governo. Então o governo vai ter que liberar a grana. Eu acho um absurdo, porque a maioria dos jogadores ganham bem pra cacete. Mas é a tradição, é aquela coisa toda, né? Todo mundo paga, enfim, né? Vamos ver o que acontece, mas a gente não tem muito de paz. Seja por picuinha de jogador, acho que o Zinho precisa baixar a bola um pouquinho, tipo assim, meu irmão, dá uma baixada ali, entendeu? Você não é o Iekini, você tem muita lenha para queimar ainda, não é um Okocha, não é um Cano, então baixa muita bola ali, e a federação precisa se organizar ali, né? Não pode deixar que nada impeça nosso caminho até a final. Eu acredito que a Nigéria possa chegar ao final, tem capacidade para isso, mas essas picuinhas ali, cara, não podem acontecer, não podem acontecer. Então, caminho tranquilo, as quartas estão ali, vamos ver o que acontece. Pois é, vamos ficar de olho, que ficou um clima meio tenso entre os brothers, né? Essa relação aí de uma Nigéria que segue jogando muita bola, né? É a melhor seleção da CAN até aqui. E na terça-feira, né, fechando os jogos, a gente teve de novo esse contraste, né, de um jogo mais complicado e um jogo mais leve. Começando pelo jogo mais complicado, que a gente falou, a gente alertou, a gente destacou que era para ser o melhor jogo dessas oitavas de final. E acho que entregou o que a gente prometeu, que a gente pediu, né, que foi esse Argélia e República do Congo. Talvez eu esperava o Congo um pouco mais solto, mas acho que a estratégia foi muito boa ali de se prender, né, soltar os contra-ataques, mas acho que, mais uma vez, o Vladimir Petkovic usou muito bem o banco, né, conseguiu na prorrogação armar bem o seu time. A Argélia foi melhor durante a prorrogação, né, e aí conseguiu fazer um gol logo no minuto final, basicamente, né, conseguiu essa classificação, né, que vale, acho que essa nova geração da Argélia, né, mesmo sem o Mahrez, ficou essa questão, né, do Mahrez ainda no segundo tempo do jogo, e se o Petkovic tinha acertado ou não, né, mas a Argélia mostrou que tem uma geração boa, né, um time bom, ajeitado, conseguiu, né, fazer esse resultado, segue firme, um confronto que a gente já fala depois, que é de gigantes, podemos dizer assim, contra o Congo, que eu acho que sai muito forte para as repescagens dessa CAN, né? Mostrou sua força, para quem não conhecia, não tinha visto, o Congo é essa seleção aí que tem muito potencial para chegar na Copa do Mundo. Já estou começando a achar que se o Congo cai para a Jamaica ou para a Nova Caledônia é de qualquer forma, né? Mas se cai para a Jamaica, acho que dá para dizer que é uma surpresa, porque a seleção tem bons jogadores, tem boa qualidade, foi isso que a gente viu. O que dá para falar dessa partida aí, Chidozinho? Cara, foi um bom jogo. Acho que junto com o jogo da África do Sul e Camarões, foi um dos melhores jogos da CAN. Em termos de disputa, peso, né? Acho que é um dos dois jogos mais interessantes. E, cara, a forma como o Bobiná acertou aquele chute, cara, poxa, que eu acho pra mim é o gol do torneio. Dado o contexto, tudo que aconteceu ali, cara, foi o golaço. Acho que ok, quando eu vi o Petkovic tirando o Altinori, tirando o Maza, tirando o Maes, eu falei, velho, tá querendo perder esse jogo. Não é possível. Mas como você falou, né, a Argélia acho que é uma seleção que a gente pode dizer que tem um bom elenco.
além de um time, ele tem um bom elenco, tem bons nomes ali que podem agregar, que podem continuar mantendo o padrão de time, o padrão de jogo, perdão, que o técnico Petkovic quer colocar, né, que exige. Então, assim, a seleção do Congo, cara, eu fiquei um pouco assim... Ok, eu entendi a estratégia, mas acho que as substituições do técnico do Congo pioraram a seleção em relação ao que a seleção estava jogando. Tanto que a Argélia ouvia muito o nome do Epacé, né, na narração, ou seja, o Epacé estava sendo muito exigido, o goleiro congolês. Fez boas defesas, excelentes defesas, cara. Estava carregando a seleção do Congo para os pênaltis, né? Mas mesmo assim não deu para superar ali o chutaço no Bobinar. Só fica a minha crítica, se tem uma crítica no jogo, ao jogador argelino, me fugiu o nome dele, se o Gabriel puder falar. O Amorá, né? Então, o Amorá, que fez aquela patética besteira, idiotice de imitar o torcedor famoso congolês que está ali fazendo referência à estátua de Lumumba e depois colocou como deitar no chão, né? Podendo entender que estava morto, né? Acho que foi de extremo mau gosto, uma piada bastante idiota, imbecil, de uma certa forma. Não, acho que é o termo correto, de idiota mesmo, porque muita gente não conhecia a história do Lumumba, a gente que é do ponta de lança, a gente sabe a história do Lumumba, mas o que eu vi de gente descobrindo, principalmente dentro do continente africano, essa história do Lumumba, principalmente norte-africano, né, porque não conhecia, né, acho que não sei se está sendo ensinado nas escolas, mas o Lumumba foi um revolucionário, né, foi um cara que batalhou pela independência do Congo, e recentemente eu tinha visto Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Acho que é um filme extremamente interessante para quem quer saber a história do Lumumba ali, como é que a ONU, os Estados Unidos e a Bélgica cooperaram com a morte do Lumumba, né? Então, assim, o Almorá foi bastante idiota. Eu não foi dizer infeliz, foi idiota. Eu acho que, desculpa, não sabia ali quem era o Lumumba, não sabia quem era o torcedor que estava viralizando ali nas redes sociais. Tudo bem que foi lá pedir desculpas, etc. Tal, ok, mas ainda acho uma atitude idiota. E eu não sei se parece que a Argélia está convidando esse torcedor do Congo para poder visitar a delegação ali no hotel. Tal. Então, é uma atitude nobre da federação para tentar reparar ali o que aconteceu, o erro do Almorá. Mas, tirando isso, excelente jogo. Ali, quem passasse ali, eu não consideraria vexame. A gente está falando de duas seleções que potencialmente estarão na Copa do Mundo. Acho que é o único confronto, né, nas oitavas. Acho que o resto era sempre uma seleção que estava, outra que não estava, ou que as duas que não estavam, por causa da Nigéria e Moçambique, né? Então, assim, eu acho que foi um excelente jogo e o Congo sai fortalecido. Tanto as duas seleções saem fortalecidas ali. Acho que o Congo consegue essa vaga, sim, para a Copa do Mundo. E a Argélia é uma forte candidata para o título, principalmente pelo fato de estar jogando jogando a competição no rival. A Argélia e o Marrocos são uma rivalidade muito intensa. Imagina chegar na semifinal e enfrentar a Marrocos e tirarem o Marrocos da competição na casa deles, né? Então seria um feito inacreditável para as raposas do deserto. E se o jogo chegar até o final, né? Nesse caso, né? Que, enfim, tem controvérsias, mas fica aí esse destaque do grande jogo. E vamos para a última partida, né? Que foi a vitória da Costa do Marfim contra a Burkina Faso, 3-0 também, um jogo que tinha seus grandes, né, de perigo no 22, mas a Costa do Marfim controlou o jogo desde o começo e, cara, para mim, a gente tá falando desse dia 7 de janeiro de 2026 nas oitavas de final, mas até aqui o jogador do torneio tem nome e sobrenome. O que o Amad Diallo tá jogando, cara, é algo fora da curva. O gol que ele faz, né, o toque de categoria e a calma que ele tem para fazer o gol é algo absurdo. Ele controla o time da Costa do Marfim de forma muito boa, né? E a Costa do Marfim, acho que até fala isso da Nigéria, enfim, mas era um jogo muito mais difícil, né? Contra a Burkina Faso e conseguiu controlar muito bem a partida. Então os elefantes saem com moral, né? Deixam o Burkina Faso para trás. Enfim, como que você viu essa classificação aí, que foi um 2-0 controlável, um gol na maior parte do jogo, e no final ali um golzinho para pregar o caixão. Pô, Gabriel, esse jogo contra a Burkina Faso, não esperava assim, um domínio tão amplo da Costa do Marfim. Eu sei que ela levaria vantagem, ok, mas se, por exemplo, os garanhões eliminassem os elefantes, eu falei assim, ok, dava para acontecer. A Burkina Faso não é um time bobo, mas, cara,
que jogo da Costa do Marfim, como você falou do Amad Diallo, para mim é o jogador da competição, pelo nível que ele vem jogando. Acho que o Amad Diallo ainda tá jovem, optar por jogar por Costa do Marfim me deixa algo muito feliz, né? E tem um outro jogador que eu estava observando também, que é o Diomandé, jovem jogador, mais um 9, eu já falei do Diomandé, tem o congolês também que eu falei, esqueci, me fugiu o nome agora, mas como é bom ver as seleções africanas fazendo seu papel de renovação e trazendo jogadores bons, né? Tem um de Senegal também que jogou bem, o de Camarões agora, da Costa do Marfim. Como é bom ver as seleções africanas conseguindo fazer essa renovação com qualidade, buscando na diáspora, né? Então, assim, acho que da todas as seleções que classificaram, eu acho que muita gente tá falando muito de Marrocos, Argélia, mas, cara, tem duas seleções ali que eu posso colocar ali que eu falo, olha, fica de olho nessas duas ali. A própria Costa do Marfim, eu sei que é atual campeã, mas é que ela não está sendo vista com a devida atenção que ela deveria ser, né? E Camarões. A Nigéria, talvez, esses três ali. Mas eu sei que muita gente fala Marrocos, Senegal, não sei, Marrocos, Senegal. Mas essas três ali que eu citei, falei, mano, tem algo ali. Acho que elas podem estragar a festa ali. A Argélia também está das favoritas por conta da campanha, 100%, etc. Tal, ok. Mas essas três ali, vão ficar de olho ali, porque tem coisa. Acho que a classificação sem sustos ali, ainda mais dado pelo nível do adversário, que não é um adversário fácil, acho que a seleção, os elefantes classificaram muito bem e são adversários a serem vistos com cautela e com total respeito ali. Acho que podemos ter chance de ver um bicampeonato acontecer, algo que não vem há anos, né? Eu não vou considerar o tricampeonato do Egito, porque foi um tricampeonato, vocês consideraram 3, mas eu não me recordo do último, acho que se Camarões nos anos 2000, né? Foi a última seleção a ser bicampeã, 2000 e 2002. Então, já faz bom tempo que não temos um bicampeonato na CAN. Então, assim, os elefantes caminham para algo bem possível ali com a qualidade do futebol que está apresentado, né? Desde a final da CAN 2023, renovaram o elenco, já não está tendo o Haller, por exemplo, jogando essa competição, e mesmo assim mantém um alto nível ali, muito bem apresentado. Exato, consegue aí, o Emerson Faé também manter um bom trabalho, né? Ele que conseguiu, a gente já sabe muito bem como conquistar o último título, toda aquela situação, né, adversa, ele passou por cima, então vai muito bem, né? A Costa do Marfim, a Burkina Faso fica uma próxima, né? Acho que sai com a sensação de né, que foi toda a eliminação da Copa do Mundo e agora essa, até dá para dizer que campanha mais fraca, né, do que das últimas edições que a Burkina Faso. E agora vamos falar então dos confrontos das quartas de final rapidinho aqui para passar. Vamos pelo chaveamento, né? Chaveamento que coloca aí um Mali e Senegal, que é o jogo que abre 6h da tarde. Eu acho que esse é o único jogo que, se Mali passar, a gente pode dizer que é surpresa nesse caso, né? Ao contrário das oitavas de final, acho que há um nível maior. Mas acho que tem aquela questão. O Mali tem um bom sistema defensivo, mas para passar aqui precisava jogar mais no ataque. E Senegal também, né? Acho que tem que manter o nível. O que você espera desse confronto que abre as quartas de final do torneio? Cara, já abre as quartas com um clássico, né? Mali e Senegal tem rivalidade ali no oeste africano, na África francófona. É um bom jogo, mas eu acho que assim, acho que você já analisou muito bem, cara. Se Mali passar, é a única coisa que a gente vai falar, ok, não é vexame, mas é uma surpresa. E dado o nível de futebol apresentado, eu acho que Senegal faz jus ao favoritismo, mas é aquela coisa, CAN é CAN, né? Mali é um time, não é um time bobo, é um time que consegue aguentar a pressão, jogou com 10, praticamente 100 minutos, jogou bem, jogou inteira, chegou ao final, não estava exausta, né? Então, assim, ok, dá para apontar Perdão, dá para apontar leve favoritismo para os senegaleses, mas eu acho que se Mali passar não vai ser nossa, meu Deus, que vexame, vai ser uma surpresa, ok. Então vamos ver o que acontece sexta-feira ali. Mas minha torcida, nesse caso, vai para o Mali por ainda ser a seleção que não tem CAN, né? E assim, é tudo ou nada para eles agora. Exato, vamos ver até onde Mali consegue ir nesse duelo e se Senegal consegue fazer o seu favoritismo, cumprir o seu favoritismo, né? Vamos para o outro jogo aqui. Quem passar nesse duelo encara Egito e Costa do Marfim. Então, assim, é um duelo de gigantes, né? É um duelo de grandes seleções, mas é um duelo que, pelo que a gente está vendo nesta CAN, é um duelo bem adverso, né? O Egito devendo muito, a Costa do Marfim sobrando, vamos dizer assim, né? Acho que
talvez tenha aquele famoso peso, né, de você jogar com favoritismo contra uma seleção grande, como é o Egito, pode pesar. Mas o que dá para esperar desse confronto aí de grandes seleções do continente africano? Tá aí um confronto que eu acho que também tende a ter um favoritismo para a Costa do Marfim. Como falei, o Egito não tem apresentado futebol vistoso, um futebol convincente, um futebol que dignifica as 7 estrelas acima do escudo dos faraós. Então eu acho que em termos de bola, em termos de material humano, a Costa do Marfim leva vantagem. Tem feito uma boa exibição. Eu acho que em relação aos faraós, os elefantes são os favoritos. Então, assim, se o Egito quiser passar no tempo normal, vai ter que suar a camisa, algo que não tem feito até agora. O último jogo contra o Benin me deixou uma impressão muito ruim mesmo. Se o El Shaarawy tivesse falhado, seria uma vitória por 1-0. 1-0 contra o Benin, com todo respeito ao Benin, mas é o Egito. Então hoje vai ter que suar a camisa mesmo, e eu acho que não passa. Sendo bem sério, acho que não passa da Costa do Marfim. Eu acho que a Costa do Marfim leva essa aí e pode fazer uma semifinal contra... eu não sei qual que é o adversário chave, mas esse aqui deve ser um vencedor. Não sei, não vou falar, não sei de cabeça. Mas... É Mali e Senegal. É Mali e Senegal mesmo, né? Então acho que vai ter um bom confronto ali contra o Senegal, eu acho. Acho que a semifinal para mim vai ser Costa do Marfim e Senegal. É mais um clássico, mais um confronto francófono na Copa Africana das Nações. Vamos falar então do confronto de sexta-feira, 4 horas, né? Sexta-feira, dia 9, vai ter Camarões e Marrocos. Chidozinho, a gente falou muito, né? Eu lembro de eu falar para você aqui na nossa prévia das oitavas, que se Camarões passasse, né, pela África do Sul, ia ainda mais forte para a quarta de final do que já foi a campanha aqui. E acho que essa força de Camarões fica mais potencializada pela classificação de Marrocos como foi, né? Com todo o drama, com tudo aquilo que aconteceu. Enfim, o que dá para esperar desse duelo? Você acha que Marrocos pode cair na pressão de não ter tido uma boa atuação, né? Da sua oitava de final, de agora ter o seu primeiro grande confronto, e o fato também, claro, de Camarões ter tido uma grande classificação na fase anterior. Cara, agora vamos ver qual que vai ser essa da seleção do Regrag. Eu acho que, neste caso, o Marrocos tem muito mais a perder do que Camarões, sendo bem sincero. Acho que o fato de estar jogando em casa, o fato da classificação contra a Tanzânia ter sido da forma como que foi, o fato de ter uma Copa do Mundo há menos de 6 meses, tendo em vista que um jogador egípcio, acho que rompeu o joelho, né? Rompeu o ligamento do joelho no jogo contra o Benin e vai ficar fora, tá fora da competição, provavelmente vai perder a Copa do Mundo. Então, assim, é uma coisa do tipo, eu não tenho mais nada a perder. Me lembra um pouco, não sei se você é fã de Fórmula 1, mas me faz lembrar aquela... Você lembra daquela curva 130R que tinha o Schumacher e o Alonso, acho que 2005 ou 2006, e que o Schumacher tira o pé? Alonso, ele tem filhos, eu não tenho nada a perder. Então acho que é mais ou menos essa situação. São duas potências ali, né? Mas neste caso, o Marrocos tem muito mais a perder do que Camarões. Então, assim, é uma situação bastante difícil de Marrocos, assim, ele tá jogando em casa, ele não pode tirar o pé porque tem Copa do Mundo, ele não vai, entendeu? Então, tipo, não é uma situação fácil para os marroquinos, eles estão devendo futebol, acho que o Marrocos deve futebol. A Copa que o Brahim Dias está fazendo é muito boa, acho que para ele e o Amad Diallo estão ali disputando quem é o melhor jogador da CAN 2025, o Mahrez corre um pouco atrás, mas, cara, é difícil, viu? Difícil a situação do Marrocos. Eu acho que Camarões, na minha visão, dado o contexto, tem que ser favorita, mas é aquela coisa. Quem passar é um choque de leões, né? A gente tá falando do choque, os leões do Atlas contra os leões indomáveis. Então, eu confronto leonino ali, né? Então, não há surpresa de quem passar dos dois, mas eu acho que o Camarões vai, assim, mais fresca, dado o contexto, dado o que aconteceu. Então, eu tendo a achar que Camarões avança às semifinais da CAN. Cara, se isso acontecer, vai ser uma doideira gigante, né? Lá em Marrocos, né? Vai ser algo fora do comum. O jogo vai ser, né? Acho que vai ser em Rabat, não tenho certeza de confirmar aqui, mas vai ser uma... sempre é em Rabat, né? Rabat, eles nunca jogaram fora de Rabat, né? Enfim, exatamente. A máfia da CAF. Estádio Príncipe Moulay Abdallah em Rabat vai ser o local do jogo. Então, cara, se o Marrocos cai, mano, vai ser uma doideira. E também vai ser uma doideira aqui nos nossos programas de debates,
né, se Marrocos é isso mesmo para encarar o Brasil, né, na primeira rodada da Copa do Mundo. Vai ser algo absurdo. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta, Gabriel? Se o Marrocos cair, o Regrag cai? Cara, e vai ser muito... Eu não duvido, cara, porque o Marrocos já fez na última Copa, né? Então, sem o Regrag, no caso, né? Então... Tipo, rapaz, foi como o Regrag chegou na seleção, inclusive. Então... rapaz, vai ser uma doideira. Então, se isso acontecer, cara, o Eto'o vai conseguir incendiar o continente, né? Todo mundo tirando sarro dele e falou: ah, é? Toma! Vai lá contratar o treinador, aquele suíço corno do caramba, né? Vamos lá. E agora, para fechar, hora de falar de talvez o melhor confronto dessa Cup, pelo menos em estatísticas, né? As duas seleções que estão, se a gente considerar a vitória da Argélia na prorrogação como uma vitória, estão com 100% de aproveitamento até agora, né? Que são a Argélia e Nigéria. Estou que dá para esperar desse confronto, um jogo alucinante, podemos dizer assim, que é o que eu espero. Como que está o seu feeling para essa partida, o que dá para esperar desse jogo que coloca um treinador que eu acho que está muito bem, que é o Vladimir Petkovic, né? Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho na seleção da Argélia, contra o treinador que foi eleito o melhor da fase de grupos, né? Que foi o Eric Chad. Enfim, o que você espera dessas quartas de final dos perigos contra as raposas? Cara, é o único jogo que eu não consigo simplesmente falar assim quem é o favorito ou quem tem mais chance de passar, porque, como você falou, eu confronto 100%, né? Eu acho que a Argélia chega um pouco mais desgastada pelo fato de ter tido que lutar até o minuto 120 para garantir a vaga, enquanto a Nigéria já estava poupando alguns com 70, 75 minutos, assim, já descansa, já pega e fica de boa para esperar o adversário entre Congo e Argélia. É a reedição da semifinal de 2019, então nós temos assuntos inacabados com as Raposas do Deserto. Até aquele gol de último minuto do Mahrez ainda dói, sangra um pouco quando eu lembro, mas vai ser um jogo intenso, vai ser um bom jogo, acredito. O melhor jogo das quartas é Argélia e Nigéria, e eu simplesmente não consigo apontar que é o favorito, porque, como falei, cara, as duas seleções 100%, pouquíssimos erros. A Nigéria ganhou de Moçambique sem tomar gol, que é importante, mas ainda tenho minhas dúvidas em relação à defesa nigeriana. Então, pensando um pouco melhor, dado o fato que a Nigéria tomou gols, e assim, é uma seleção que eu não sei se é o Moçambique que era muito fraca, mas a Nigéria, ela tem um comportamento irritante que eu vejo, que é assim, quando ela abre um 2-0, sabe, ela relaxa. Eu não sei porquê, mas simplesmente ela relaxa. Ela dá um jeito, assim, tipo, ela fala, na gom. Tipo assim, já foi, entendeu? Vamos relaxar, tal, não sei o quê. Então, assim, meu perigo e a Argélia não tem isso. A Argélia não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, o jogo contra o Congo mostrou que a Argélia, assim, cara, ela melhora, mas ela tomou sufoco também. Então, assim, por isso que eu falo, não dá para esperar muita coisa, não dá para fazer muita previsão, tipo, vai ser assim, vai ser assado, a Argélia vai estar melhor, papapá. Eu acho que, no máximo que eu posso fazer é demonstrar minha torcida pela Nigéria. Se a Nigéria for eliminada, ok, tipo, não é um vexame, a geração argelina é boa, né? Tem bons nomes, tem o Massa, tem o Al-Nui, tem o próprio Mahrez, que está bem, né? Então eles se forçaram bem para a Copa do Mundo, e a Argélia tem que ser uma das principais seleções africanas na Copa de 2026. Então, assim, junto com o Marrocos, para mim, são as duas principais seleções, das 9 ali, eu acho que são elas ali. Então, assim, a expectativa de um bom jogo, eu não consigo apontar favorito. Eu apontei os erros dos dois lados, né? A Argélia cansada, mas a defesa da Nigéria também não é lá essas coisas. Então, assim, quem passar vai fazer por merecer ali. O que eu mais peço é para que não tenha interferência com o resultado definido pela arbitragem, de ser para qualquer um dos lados. Então é isso, acho. Isso você talvez vai ver no jogo do Marrocos. Mas é isso, então, pessoal. Fechamos aqui a nossa análise das oitavas e também das quartas de final. Fizemos aí nesse panorama, né, traçando tudo o que a gente espera, viu, dos confrontos. Espera, então, você fique de olho. Claro, fique de olho nas transmissões, nos jogos, na cobertura, tanto aqui do Ponte Verde, tanto do ponta de lança, né? O Chitozinho está participando bastante lá, inclusive. Fica aí nosso abraço a todo o pessoal, todo o time do ponto de lança. E, claro, fica o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Ponte Verde Online. E também segue a gente no Spotify, no YouTube, para você seguir acompanhando o nosso projeto, né? Seguir, curtir, conferindo
nossas outras edições. Também, se você puder apoiar, apoia.se/cultivate com R$10 por mês, você ajuda a gente. E, claro, se você curtiu nossa análise, curtiu nossos comentários, você que está acompanhando a CAN, quer saber mais, compartilhe também com seus amigos que também estão acompanhando esse programa. Chazinho, forte abraço, meu amigo. Obrigado por essa nossa resenha. A gente volta, né, em breve para comentar quem sai e quem fica na Copa Africana de Nações, que está eletrizante. Forte abraço, amigo. Forte abraço, Gabriel. Forte abraço, queridos ouvintes Conte Verde. E até a próxima. É nóis. É nóis, é isso. Hoje não tem provocação pra Gana para você ver como o cara tava sério. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo e da CAN passa por aqui. Até mais.